Tá 8 e não conseguiu voltar. É só pegar ele já na experimentação. Vamos fazer leituras lá. Eu já mostrei. 4 pontos instalados. Ponto 4 é esse, né? É. Então essa bancada, ela tem 2 trocadores de calor, um trocador de calor que é o evaporador do chiller, e é essa troca de calor que vai fazer a água do reservatório de água fria resfriar. E nós temos aqui um outro trocador de calor, que é onde a água quente, né, troca calor com água fria. O nosso projeto, na verdade, vai ter como foco o funcionamento do chiller, que é o ciclo de refrigeração, que a gente vai fazer o monitoramento e com a utilização de cada um dos seus componentes, e o evaporador que vai estar ali trocando calor com a água fria, a água que deve ser resfriada, na verdade, para o processo. Quando começamos, aqui a temperatura da água aqui, água quente, estava aqui aproximadamente a 50 graus Celsius. A gente ligou o sistema, ligamos o chiller e agora está equalizado. A temperatura está tanto de entrada, essa aqui, como de retorno, e entrada da água gelada está em 23 graus agora, depois do chiller em funcionamento. Regime permanente. É o estado do gás, o gás R410A, quando ele passa nos componentes básicos, né, do ciclo. Aqui no ponto 1, o gás ele vai estar vapor, aí vai entrar no compressor, aí vai sair nesse ponto 2 aqui, antes de entrar no condensador, ele vai estar vapor superaquecido. Quando ele trocar calor aqui com ar, ele quer fazer e vai sair líquido aqui nesse ponto 3. Ele vai passar aqui, né, pelo filtro, pelo visor de líquido, a gente vai conseguir ver ele aqui em funcionamento ele líquido, vai entrar na válvula de expansão, e na válvula de expansão ele vai sair uma mistura de líquido e gás, líquido e vapor, onde ele vai sentido aerosol praticamente, né? Aí ele vai entrar dentro do evaporador e vai trocar calor e vai voltar para o estado 1, né? Vai começar novamente aqui, vapor. Foi. Pronto, a gente está fazendo aqui a instalação dos sensores nos 4 pontos, né? Instalamos o ponto 1, 2 e 3 e agora o sensor no ponto 4. Ponto 2, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Agora eu vou colocar o ponto 4. E ponto 4. Aqui no nosso sistema, nós temos os 4 pontos que foram mostrados no gráfico, que estão aqui no sistema interligados aqui. Nós temos o trocador de calor no ponto 1 em direção ao compressor, ponto 1, registro. No ponto 2, nós temos a saída do compressor para o condensador. Do condensador, saindo embaixo aqui, ponto 3, nós temos o registro aqui do ponto 3. E daqui ele vai sair daqui do compressor e vai passar pelo filtro e pelo visor. E do visor ele vai aqui para a válvula de expansão. Onde na saída da válvula de expansão nós temos o ponto 4. E retorna novamente aqui para o trocador de calor. Esses pontos estão todos registrados a partir do lado Arduino aqui, os termos todos. Vamos passar para John.
Bem, boa noite. Aí aqui temos a protoboard, né? Onde os termistores do tipo NT100 estão fixados, 4 termistores, e estão ligados em série com os resistores. E aqui fazendo a alimentação dos termistores, temos uma placa Arduino Mega, que faz a leitura, processamento e compilação desses dados, né? Aí via cabo aqui, nós fizemos a programação do sistema via plataforma IDE e podemos acompanhar aqui a leitura dos dados de temperatura e, consequência desses dados junto com pressão, vamos conseguir ali nossas respectivas entalpias para dar procedimento aí com os cálculos. A gente vai ter então a temperatura nos sensores com o chiller em regime permanente, sendo no sensor 1, no ponto 1, né, que é entre o evaporador e o compressor, vamos ter 17,2 graus. No sensor 2, após o compressor, antes do condensador, a gente vai ter 61,6 graus. No ponto 3, após o condensador, antes da válvula de expansão, a gente vai ter 37,9 graus. E no ponto 4, vamos ter 18,9 graus. Com isso, a gente vai poder calcular as entalpias a partir das pressões que o fabricante estipulou para o compressor. Bom, segundo o gráfico que a gente aprendeu na aula, a gente vai dar uma simplificada aqui e depois a gente vai mostrar para vocês na prática. Mas seria basicamente entre ponto 1 e 2 seria nosso compressor, entre ponto 2 e 3 seria nosso condensador, 3 e 4 nossa válvula de expansão, 4 e 1 seria nosso evaporador. Vamos falar um pouco sobre a potência do compressor. O cálculo foi o seguinte, foi a vazão máxima vezes a diferença de entalpia no ponto 2 e no ponto 1. A vazão máxima calculada foi 0,0152 vezes 463 no ponto 2 menos 425 no ponto 1. Com isso obtemos 0,399 kW e 161 kJ por quilograma. Isso em função das entalpias. O que entra também, a gente fez o cálculo pela vazão máxima vezes a diferença do ponto 1 e do ponto 4, a entalpia 1 menos a H4. Com isso, calculando, chegamos a 1,6937 kW e 161 kJ por quilograma. Com isso, para fazer a transformação para BTU por hora, utilizamos essa tabela de conversão, onde utilizamos 1 watts é igual a 3,413 BTU por hora. Com isso, igualando as duas equações e fazendo a regra de 3, obtemos 5.780 BTUs por hora. Aqui também o que sai? Calculando, obtemos 2,093 kW e 199 kJ por quilograma. Também, utilizando aquela tabela de conversão e fazendo a regra de 3, obtemos 7.143 BTU por hora. Nosso projeto ele foi desenvolvido no laboratório de controle de processos e instrumentação, que fica na C7, ou seja, no bloco C, sala 7. E aqui está o laboratório com a nossa bancada. Bancada que é objeto de estudo do nosso monitoramento do ciclo de refrigeração.
Meu nome é Leidiane e eu vou apresentar um pouco sobre os componentes utilizados no sistema de monitoramento. O primeiro dos componentes que foi utilizado foi um Arduino. Os Arduinos possuem funcionamento semelhante ao de computador, onde é capaz de interpretar entradas e controlar saídas a fim de automatizar um sistema. Para isso, é preciso fazer uma programação onde você consegue definir quais decisões devem ser tomadas a partir de cada circunstância. Para o nosso sistema, nós utilizamos o Arduino Mega 2560. Outro item utilizado foi os cabos jumper do tipo macho-macho. São cabos que fazem conexões dos componentes eletrônicos em circuitos. Também utilizamos a placa protoboard é utilizada, né, na realização das conexões de circuito, onde não há necessidade de soldagem dos materiais, pois ela faz a interligação dos componentes internamente. O outro componente foi um termistor NTC de 100K. Na análise que foi feita para a utilização dos sensores de temperatura, nós tínhamos duas possibilidades: um termopar e os termistores de 100K. Mas, por conta da precisão, nós preferimos utilizar os termistores de 100K. O termistor, ele é um tipo de componente eletrônico que ele tem a resistência alterada termicamente. Ou seja, ele apresenta um valor de resistência diferente para cada temperatura. É assim que a gente consegue medir a temperatura de onde está sendo medido, né? As principais características desse termistor é a taxa de medição, que vai de menos 40 a 300 graus. A alta sensibilidade, ele é bastante sensível. Ele possui uma estabilidade bacana. E o tempo de resposta, que é um tempo bem rápido. Depois do sistema pronto, nós fizemos uma análise no software Tinkercad, onde ele dá uma previsão de mais ou menos como é que fica o circuito. E aqui nós temos uma imagem do sistema de monitoramento pronto. Bom, então aqui vai ser explicado como foi feita a vazão tanto do fluido, né, da água, do reservatório de água, como do fluido refrigerante, né, do nosso chiller aqui. Aqui a gente consegue visualizar, né, um volume de controle no evaporador, em que a gente tem aqui o ponto 4, onde entra nosso fluido refrigerante no evaporador. Ele troca calor com a tubulação do reservatório de água e ele sai aqui do ponto 1 a uma entalpia, né, diferente do ponto 4, assim como o ponto 5 e 6. Aqui a gente tem um rascunho das equações, certo? A gente consegue ver aqui a massa da água, a vazão mássica, né? A sua vazão volumétrica vezes a sua densidade. Conseguimos adquirir a vazão volumétrica por um instrumento presente no chiller na bancada de trabalho. Temos aqui, ó, nossa vazão obtida por medição. Temos esse aqui, certo? Em quilogramas
ou melhor, em metros cúbicos por segundo, exatamente. Em metros cúbicos por segundo adquirimos esse valor aqui, certo? No medidor de vazão. O medidor em si, ele calcula em litros por minuto. Mas ao fazer a conversão, a gente adquire esse valor aqui, a temperatura do ponto 5, né? Do ponto aqui do evaporador, antes de entrar no evaporador, a gente tem ela como 27, certo? A água estava mais quente. E no ponto 6, a gente tem a temperatura de 23, né? Após trocar calor com o chiller.